Joimar com vocês, trazendo aqueles textos devocionais. Hoje, Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4, que diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que Deus nos abençoe. Meus amados, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e ele é uma continuidade do Evangelho segundo Lucas. Lucas foi o missionário companheiro do apóstolo Paulo nas suas jornadas de evangelização. Este livro foi escrito perto do fim do primeiro século e mostra os atos dos discípulos de Jesus, dois apóstolos, dando continuidade à evangelização do mundo. Já este texto mostra o princípio da expansão da igreja, o cumprimento da promessa feita por Jesus Cristo. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas também a promessa feita a Abraão, de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e também que ele olharia para o céu e sua descendência seria maior que o número das estrelas. Deus está começando a expandir a salvação para outras nações, através do seu descendente, isto é, Jesus Cristo. Agora nós vemos os discípulos reunidos no mesmo lugar, mostrando que, para participar das bênçãos da promessa de Cristo, é preciso que você esteja dentro da igreja. E não importa o que você pense a respeito disto. Foi assim que Jesus determinou. E não estou dizendo que você deva frequentar a igreja A ou B. Você deve frequentar uma igreja cristã. Então, naquele dia, eles estavam assentados, reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. A igreja é a portadora do Evangelho. A igreja é portadora do Espírito Santo. A igreja é a habitação de Cristo. Ele passeia no meio dela, conforme diz Apocalipse. Então, estão assentados no mesmo lugar mostra uma conjunção de pensamentos, uma harmonia de espírito. Eles estavam com o mesmo propósito, em oração, aguardando a promessa de Cristo. Você pode até ser uma pessoa inteligente, eficaz, mas você precisa da unidade da igreja, congregar. Sua característica é gregária. Ela foi feita para ser assim. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Depois, vemos na descida do Espírito Santo que ele é uma promessa divina. O Espírito Santo, nós vemos nesse texto, que não é controlado pelos homens. De repente, mostra uma ação de Deus. Assim como Deus não é controlado por ninguém, também os seus atos não são. Por isso, de repente mostra que foi no tempo de Deus. Deus salva, Deus enche a igreja de poder no seu tempo. Assim, veio do céu, mostra a natureza deste evento. Não foi um evento engendrado pela mente dos homens, mas Deus estava no comando deste evento. E olha a característica gramatical, veio do céu um som, como a palavra parecido, um som é semelhante a um vento impetuoso. Não veio um vento impetuoso. Isto foi para mostrar que assim como o vento é incontrolável, os atos de Deus também o são. Com toda a tecnologia que temos, a meteorologia consegue fazer uma previsão, mas é uma previsão. Por vezes, ela prevê chuva e a chuva não vem. Prevê sol e vem a chuva. Prevê tempestade e vem uma calmaria. Então, assim como o vento é imprevisível, também Deus age conforme Ele quer e segundo o seu grande poder. Por isso é usado o termo vento. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Deus usa estes símbolos para mostrar
que esta descida do Espírito não provém da ideia humana, nem da boa intenção da igreja. Lembrando, a sua boa intenção pode reservar um castigo divino. Lembre-se de Nadab e Abiú, com boa intenção, tentaram colocar incenso diante da arca e foram consumidos. Lembre-se de Uzá, que tentou salvar a arca de uma queda, mas não era autorizado para tocá-la. Igualmente foi fulminado pela ira de Deus, saindo fogo da arca e o consumindo vivo. Então, aqui também, neste texto, mostra que esta ação sobrenatural de Deus, ela não provém da maquinação e da boa intenção dos apóstolos, mas sim é puramente uma obra divina. Então, vem do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. A palavra mostra que encheu ao ponto de transbordar. É como se fosse isto. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, este som mostra que, de fato, esta obra miraculosa de Deus, ela inaugura o poder da igreja. Agora, militando sem fronteiras para a expansão, para a pregação do Evangelho. E esse som é a prova de que o poder de Deus está presente. Então, e apareceram distribuídas entre eles. Agora vejam, teve um sinal sonoro. Agora tem um sinal visível. Apareceram distribuídas entre eles línguas, mas o termo aparece novamente. Línguas como de fogo. Então não era fogo, mas se assemelhava a fogo. Não apareceu fogo na cabeça dos discípulos, mas um sinal mostrando que eles de fato são luz no mundo. Eles são luz que brilha nas trevas. Então, só lembrando, pessoal, que se fosse fogo, não haveria problema nenhum em Lucas, os discípulos falarem, apareceu fogo, mas eles não permitiram que isso fosse acrescentado. Eles advertiram Lucas, apareceram línguas semelhantes a fogo. Lembre-se, Lucas recolheu o relato dos próprios apóstolos. E uma das formas de você errar menos na sua pregação, na sua exposição, é você não inventar aquilo que a Bíblia não diz. Fique com o que a Bíblia diz. Pare onde ela parar. O símbolo, eles são luzeiros, eles são candeeiros. Vós sois a luz do mundo. E então, este sinal de luzes, como línguas de fogo, aparecem sobre a cabeça dos discípulos. Eles têm esta missão de levar a luz e o juízo através do Evangelho. Luz para a salvação, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Mas também o fogo do juízo, porque o juízo também é simbolizado pelo fogo. Então, são distribuídas e pousam sobre cada um deles, porque eles são juízes da terra. Neste evento, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, ficaram plenos do Espírito Santo. E agora vem uma parte muito bonita. E passaram a falar em outras línguas. Que línguas são essas? O texto na língua original, no grego, koiné, diz línguas diferentes umas das outras, mostrando a variedade de línguas. E que línguas são estas? São sobrenaturais? O texto diz que elas são línguas naturais. No final do seu livro, de algum livro que você tenha, principalmente de português, existe o glossário. O linguajar que foi usado, que pode não ter sido entendido por você, está sendo explicado no final do livro. Eles falavam em outras línguas, línguas que não eram dos judeus, línguas que não eram do círculo dos apóstolos. Então, essas línguas são línguas humanas, são idiomas, porque aqui glossais são idiomas humanos. Quando você olha para a explicação, no verso de número 7 diz: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes
que aí estão falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, então aqui não eram língua dos anjos, como se diz por aí, eram línguas humanas conhecidas, e as línguas são explicadas. Verso 9: somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Vejam, no começo do mundo, os homens falavam uma mesma língua. Depois da confusão em Babel, passaram a falar línguas diferentes e foram espalhados por toda a superfície da terra. Não se entendiam mais. Então, lá em Babel, na reunião dos homens, em torno do propósito de alcançar os céus e dominá-lo, houve confusão e separação. Aqui, quando os homens estão em torno de Cristo, do Santo Espírito, do propósito de Deus para a restauração do mundo, há entendimento e uma só língua, como se fosse uma só língua. Assim, as diferentes nações passam a ouvir as grandezas de Deus pronunciadas pelos apóstolos, como se fossem uma só língua. Eles ouvem nos seus mais diversos idiomas. Os discípulos falam sobrenaturalmente sem conhecer aquelas línguas que estavam sendo faladas no verso aqui 2, verso 9 e 10. E todos os outros prosélitos, os seguidores que vinham para as festas de Pentecostes, ouvem na sua própria língua materna. Então, Deus mostra que em torno de Cristo há unidade. Portanto, a igreja deve ser cheia do Santo Espírito. Uma igreja forte, ela se reúne em oração, ela se reúne no mesmo propósito, ela conta com o poder de Deus, não tenta controlar e direcionar o Espírito Santo, prometendo que tal dia ele agirá, tal dia ele virá, tal dia ele batizará. Mas uma igreja dirigida por Deus é submissa ao poder e à autoridade de Deus sobre ela. Uma igreja que anda com o Senhor, ela é cheia do Santo Espírito e proclama a salvação a outros povos. Igreja de Cristo é a igreja missionária, é a igreja que prega o Evangelho. Todo crente cheio do Espírito Santo tem vontade de falar de Jesus, porque o Espírito o impele a isto. O ser renovado quer falar a respeito das maravilhas de Deus e louva a Deus por suas maravilhas. E também aqueles que recebem do Santo Espírito passam a proclamar as grandezas de Deus, porque é impossível que uma cidade construída sobre um monte fique escondida. Deus abençoe e eu espero que você também seja cheio do Espírito para proclamar nas línguas inteligíveis para todas as pessoas as grandezas de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.